Declaro aberta a 18ª reunião extraordinária da Comissão Especial destinada a acompanhar as ações de combate ao câncer. Fica dispensada a sua leitura nos termos do parágrafo único do artigo 5º do ato da mesa 123 de 2020. Não havendo quem queira retificá-la, em votação a ata. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. A ordem do dia hoje prevê a realização de audiência pública. Esclareço que essa audiência pública cumpre a decisão do colegiado em atendimento do requerimento de número 9 de 2022, de autoria da deputada Flávia Moraes. Queria aproveitar, e cumprimentar, como presidente da Comissão Especial de Combate ao Câncer, aqui o presidente da Santa Casa da cidade de Paços, o senhor Daniel Porto Soares, que está desenvolvendo um projeto belíssimo, a Cidade da Saúde e do Saber, fazendo gestões com os demais deputados, principalmente do Estado de Minas Gerais, os senadores, para esse importante projeto na área do esporte, da saúde, do saber, beneficiando aí toda a população do sul de Minas, ali da região de Patos. Acompanha ele o senhor Paulo Borges, o senhor Matheus, também da Santa Casa de Patos, a prefeita Denise de Pratópolis, que é o incansável Pratápolis, Prado, Pratópolis, queria cumprimentar, inclusive uma luta realmente muito grande da prefeita em relação ao saneamento público da cidade, uma demanda, ela vem trabalhando aí de forma obstinada aqui nessa casa para garantir esses recursos, nós estamos acompanhando também. Cumprimentar o senhor Diego Oliveira, que é prefeito de Paços, colocar aqui a comissão à disposição e o mais rápido possível nós queremos agendar aí a nossa visita à cidade de Patos. Então fica aqui todos cumprimentados e parabéns aí à Santa Casa, à prefeita Denise e ao prefeito Diego, e pode contar aí com o nosso apoio, nós já destinamos inclusive uma emenda no valor menor já para Santa Casa, mas queremos ajudar de forma especial aqui do prefeito Diego. Informo que a audiência será interativa com a participação da sociedade pelo e-democracia. A sala se encontra aberta. Dando início à audiência pública, informo que participarão as senhoras e os senhores Priscila Gebrim, coordenadora geral de gestão de tecnologias em saúde do Ministério da Saúde, Ricardo Biguini, médico, hematologista e chefe de hematologia do Instituto Nacional do Câncer, e Oli de Oliveira, presidente da Associação Projeto Camaleão. Para melhor andamento dos trabalhos, esclareço que adotaremos os seguintes procedimentos. A audiência pública, o convidado disporá em torno de 3 minutos para suas considerações finais. A reunião de conteúdo permanecerá disponível na página da comissão e poderá ser utilizado pelos serviços de comunicação da Casa, na sua íntegra ou em parte, para a produção de reportagens, documentários. Iniciativa da deputada Flávia Moraes, cumprimentar aqui todos os convidados. A mielofibrose é um tipo de câncer sanguíneo. Nela, o tecido fibroso, na medida óssea, substitui as células produtoras de sangue, resultando na produção de glóbulos vermelhos com formato anormal, além de anemia e aumento do baço. Resumindo, é um tipo raríssimo de câncer que ocorre devido ao mau funcionamento das células tronco. Se trata de um câncer raro que comete 1,5 pessoas a cada 100 mil, tendo aí uma evolução silenciosa e, por isso, só é diagnosticada em fase avançada. A deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, que propôs o debate, destaca que a mielofibrose é uma doença proliferativa da célula óssea bastante rara, que até o momento não encontra no Sistema Único de Saúde métodos terapêuticos para aí o aumento da sua sobrevida. Contudo, recentemente se descobriu o benefício de tratamentos eficazes em análise pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS para que pessoas inelegíveis para transplante da medula, já empregados, métodos já empregados em outros países. Em 2020, a Conitec negou a incorporação do medicamento ruxolitinib no rol de terapias oferecidas pelo SUS para o tratamento da mielofibrose.
Embora pacientes de planos de saúde privados já tenham acesso aos medicamentos, quem depende do SUS conta normalmente apenas com tratamentos para gerenciar os sintomas. Então, é uma questão realmente muito grave, né? 70% dos pacientes dependem do SUS e, infelizmente, não têm acesso a essa medicação. O transplante de células-tronco é indicado apenas por uma minoria e apresenta mortalidade alta. A maioria dos parte os sintomas que envolvem cansaço excessivo, perda de peso, apetite, febre e aumento do baço e do fígado. Então, fundamental, né, a audiência pública, né? Queria mais uma vez cumprimentar a deputada Flávia Moraes. Queria até perguntar aqui para a assessoria. Certo. Nós vamos aqui. Boa tarde. Boa tarde, né? Queria mais uma vez, né, cumprimentar, parabenizar a deputada Flávia Moraes pela, né, brilhante iniciativa, e é fundamental para controlar, para garantir a sobrevida, né, desses pacientes. Infelizmente, os pacientes mais pobres não têm acesso. Doutor Ricardo, doutor Renato, né, a Flávia Maioli, que é presidente da Associação do Projeto Camaleão, e de forma muito especial a deputada Flávia Moraes Pena. Exatamente, presidente. Eu queria até pedir a gentileza do senhor, como eu não estou tão bem posicionada, não estou aí presencial, estou aqui de forma remota, nós vamos estar acompanhando essa importante audiência pública, mas eu gostaria de pedir que o senhor presidisse para nós, para ficar mais fácil para os participantes que estão aí. E eu estarei aqui acompanhando. Eu quero agradecer aí a oportunidade da realização dessa audiência pública na Câmara Federal. Nós estamos agora num momento crucial para a aprovação dessa droga, da ruxolitinib, que com certeza já tem efeito comprovado, já tem conseguido atingir resultados muito eficazes com muitos pacientes que infelizmente sofrem de mielofibrose, uma doença rara, por isso mesmo medicamentos caros, diagnóstico difícil, e nós sabemos do grande desafio que nós temos. Agora a Conitec vai lançar a consulta pública, e nós precisamos estar preparados, bem embasados, para que a gente possa fazer o convencimento, para que a gente possa disponibilizar o acesso a esses pacientes desse tipo de medicamento. Então, eu estarei aqui acompanhando a audiência pública. Já realizamos, presidente, a audiência pública em Goiás, através do deputado estadual Gustavo Seba, onde estivemos participando com vários participantes, e a gente quer aqui hoje continuar fazendo esse trabalho de mobilização e de convencimento. Queria agradecer aos participantes, a doutora Priscila, que vem em nome do Ministério da Saúde, muito obrigada pela presença, o Ricardo, o doutor Ricardo, que também é hematologista, e o Renato Sampaio, também hematologista. E fazer aqui menção ao importante trabalho que a Flávia Maioli está fazendo, presidente da Associação do Projeto Camaleão, a Flávia que tem articulado, movimentado aí muitas forças políticas para nos ajudar nesse trabalho. Então, eu quero aqui mais uma vez, deputado Wellington, parabenizar pelo trabalho que vem fazendo na presidência dessa comissão e acompanhar com o senhor essa importante audiência pública que vai trazer, sim, um grande resultado para os pacientes de mielofibrose que estão ansiosos, aguardando aí o posicionamento da Conitec. Então, eu passo então a palavra, presidente, para que a gente possa ouvir os nossos participantes. Queria agradecer mais uma vez, cumprimentar, parabenizar a deputada Flávia pela iniciativa e pela aprovação também, né, por essa casa da lei dos 30 dias. É muito importante, fundamental que a lei seja cumprida e respeitada. Os pacientes com câncer têm direito, né, do diagnóstico do médico no máximo em 30 dias e depois do diagnóstico no máximo em 60 dias. É lei também. Tem direito de iniciar o tratamento, a radioterapia, a quimioterapia, tem direito a fazer cirurgia, não só marcar a consulta. Então, é muito importante que a lei saia do papel, que a lei dos 30, dos 60 dias sejam respeitados, que a mamografia seja realizada a partir dos 40 anos, que é lei também. Então, agradecer mais uma vez a iniciativa da deputada Flávia e passo a palavra ao doutor Ricardo, né, Biguini, médico hematologista e chefe de hematologia do Instituto Nacional do Câncer. Então, com a palavra, o senhor Ricardo. Primeiramente, queria agradecer o honroso convite
de participar dessa audiência e poder discutir sobre um assunto tão importante. Nós temos muitos assuntos importantes na área de oncologia e o acesso a tecnologias inovadoras, e isso é fundamental para que a gente possa melhorar o cuidado dos nossos pacientes. Eu queria fazer uma breve colocação. Nós temos alguns gargalos, no caso do específico que nós vamos conversar, e que vão além do próprio medicamento que foi colocado. Nós precisamos também pensar no acesso aos exames que são necessários para uma definição mais precisa do diagnóstico de mielofibrose e do papel, algumas alterações, exames mais especializados de genética, histogenética, para que esses medicamentos mais inovadores possam ser prescritos de forma mais precisa. Eu tenho a honra de até, assim, eu acho que é muito importante, a gente está aqui com um colega, com o Renato Tavares, que foi um dos líderes de um trabalho muito bonito, muito interessante, que foi feito pela BHH, pela Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, num estudo amplo de um guideline de doenças mieloproliferativas, e eu acho até que eu tenho a obrigação de abrir para essa apresentação do Renato, que pode fundamentar para que a gente possa discutir sobre o uso adequado, né, e muito importante desses novos medicamentos. Muito obrigado. Eu que agradeço, e eu vou passar a palavra agora. Na sequência, nós vamos passar a palavra ao doutor Renato, mas antes eu vou passar a palavra para a doutora Priscila Gebrim, que é coordenadora geral de gestão de tecnologia em saúde, do Ministério da Saúde, para que ela já possa fazer as suas considerações, e na sequência eu já passo, né, a palavra para o Renato e logo em seguida para a Flávia Maoli. Então, com a palavra, a doutora Priscila, né, coordenadora geral de saúde e de tecnologias em saúde do Ministério da Saúde. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a deputada Flávia Moraes, o deputado Wellington Prado, todos os demais parlamentares que estão aqui presentes e os convidados e os palestrantes que estão aqui presentes também, todos os ouvintes. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. É extremamente importante a discussão sobre os assuntos de doenças desse tipo, como a mielofibrose. Eu vou compartilhar aqui eu fiz uma apresentação breve e rápida. Vocês conseguem ver a apresentação? Sim, conseguimos sim. Bom, Perfeito. então, como foi falado, eu sou coordenadora da Coordenação Geral de Gestão de Tecnologias em Saúde do Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias e Inovação em Saúde do Ministério da Saúde. Esse departamento é quem faz a parte de secretaria executiva da Conitec. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o processo de análise a que estamos passando atualmente do ruxolitinib para o tratamento de pacientes com mielofibrose. Bem, a Conitec é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. Ela foi instituída pela Lei número 12.401 de 2011. É um órgão um colegiado de caráter permanente e que tem como objetivo assessorar o Ministério da Saúde nas atribuições relativas à incorporação, exclusão ou alteração pelo SUS de tecnologias em saúde, bem como a constituição e alteração de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. A Conitec ela é composta por um plenário e uma secretaria executiva. O plenário são 13 membros, é composto pelos 7 representantes das secretarias do Ministério da Saúde, é presidida pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Tem alguns outros componentes desse plenário, um representante do Conselho Federal de Medicina, Conselho Nacional de Saúde, CONASEMS, CONAS, ANS e Anvisa. A Secretaria Executiva da Conitec ela é exercida pelo DGITS, que é o Departamento de Gestão e Incorporação, ao qual eu faço parte.
As demandas de incorporação de tecnologias, elas são recebidas pela Secretaria Executiva, a qual faz a análise e emite um relatório, e essa análise de eficácia, segurança, efetividade e avaliações econômicas, ela é enviada ao plenário. Então, o plenário é que, com base nesses estudos, faz a deliberação favorável ou desfavorável à incorporação. E quem toma a decisão final é o secretário de Ciência e Tecnologia, que é o presidente da comissão. Bem, as regras para incorporação, hoje, que define a Lei 12.401, é que elas devem ser baseadas em evidências científicas e a avaliação de estudos econômicos. Então, a partir do momento em que há a solicitação de incorporação até a decisão final publicada no Diário Oficial da União, há um prazo previsto na lei de 180 dias, prorrogável por mais 90. Dentro desse processo de avaliação, há a consulta pública, então todas as análises elas passam por consulta pública, elas ficam por 20 dias, exceto em casos de extrema urgência, e após a consulta pública, todas as contribuições são analisadas novamente pelo plenário da Conitec, que emite uma recomendação final. Após a decisão, a lei também estabelece que há um prazo de 180 dias para que a tecnologia esteja disponibilizada no SUS. E nesse tempo, há a elaboração de protocolos clínicos ou protocolos de uso que mostram como que a tecnologia vai ser utilizada. Todos os relatórios e toda a avaliação da Conitec é baseada no estudos que a gente chama de avaliação de tecnologias em saúde. Então, que passa todo por características da doença, faz a avaliação da evidência científica, avaliação econômica, impacto orçamentário, há toda uma estruturação, há diretrizes que dizem como é que deve ser a metodologia desses estudos, e todo o processo, todos os relatórios da Conitec e todo o processo de avaliação, ele está disponibilizado no site da Conitec. Então, todas as demandas que são recebidas, em tempo real, a gente consegue observar ali no site qual é o status de análise de cada uma dessas demandas. Então, só para mostrar aqui que a ATS é um meio que auxilia a tomada de decisão baseada em evidências, e ela leva em consideração aspectos clínicos, econômicos, organizacional e aspectos relacionados ao paciente. Então, impacto social, ética, aceitabilidade, reações psicológicas, dentre outros aspectos. Em relação especificamente à demanda do ruxolitinib, foi uma demanda que é recebida recentemente pela Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular. Eles foram o demandante da análise. A indicação proposta foi para que esse medicamento fosse incorporado para o tratamento de pacientes com mielofibrose, especificamente aqueles pacientes com risco intermediário 2 ou alto, com plaquetas acima de 100 mil, inelegíveis ao transplante de célula-tronco hematopoiéticas. O relatório, juntamente com o relatório para a sociedade, que tem uma linguagem mais adequada para a sociedade poder opinar, eles são disponibilizados após a primeira deliberação, a deliberação preliminar da Conitec, eles são disponibilizados no site para que, então, qualquer pessoa possa fazer contribuições à consulta pública. Bem, já foi falado rapidamente aqui a respeito da doença, acredito que os próximos, tem uns médicos aqui também que irão falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu vou falar bem rapidamente. A mielofibrose é uma neoplasia mieloproliferativa rara, caracterizada pela falha da medula óssea, proliferação desordenada de células sanguíneas que leva à morte. Na sua maioria atinge pacientes idosos acima de 65 anos, a mediana de idade dos pacientes está acima de 65 anos. O quadro clínico do paciente pode evoluir com esplenomegalia, que é o aumento do baço, anemia, fadiga, sudorese noturna, febre, dor óssea, prurido, tromboses, sangramentos, dentre outros sintomas. A sobrevida do paciente com grupo de risco intermediário 2 ou alto, que foi o grupo de pacientes solicitados na demanda, ele pode variar de 2 a 5 anos, isso é dados que os estudos mostram.
E o único tratamento com intenção curativa da doença é o transplante de células de tronco hematopoéticas. No entanto, os pacientes que são inelegíveis a esse transplante, eles são tratados atualmente com hidroxiureia principalmente. O ruxolitinib, ele foi avaliado por 2 ensaios clínicos principais de qualidade metodológica moderada a alta, foi a avaliação realizada pela Conitec. Esses estudos, um teve 309 pacientes e outro 219, teve em média de 3 a 5 anos de acompanhamento. Os benefícios que foram observados por esses estudos é que houve uma diminuição no volume do baço de pelo menos 35%, melhora na qualidade de vida, isso foi observado nos estudos e também relatos de pacientes que foram apresentados, que tiveram participação no plenário da Conitec. No entanto, foram observadas algumas incertezas, principalmente em relação ao ganho de sobrevida, porque esses estudos, em determinado momento, logo, na verdade, no início dos estudos, os pacientes do grupo controle, eles migraram para o grupo de ruxolitinib, então a diferença de sobrevida ela ficou ali prejudicada para a avaliação no estudo. Então, não se sabe ao certo qual seria o ganho de sobrevida que esse medicamento traria para os pacientes. Em relação à avaliação econômica, a estimativa aproximada de 122 pacientes elegíveis ao tratamento no primeiro ano no país. O preço unitário proposto para incorporação que a associação trouxe para nós foi que houve uma proposta de 30% de desconto em relação... que a empresa fez essa proposta de redução de desconto de 30%, o que daria um custo de tratamento diário de R$ 652,82 por paciente. Então, o impacto orçamentário estimado ficaria de 11 a 40 milhões no primeiro ano, isso porque depende bastante da variação do número de pacientes elegíveis ao tratamento. E ao final de 5 anos, poderia atingir 80 a 289 milhões de reais. Algumas considerações foram feitas pelo plenário na primeira avaliação desse medicamento. Os membros do plenário consideraram que o tratamento está associado a um maior benefício em termos de alívio de sintomas em função da redução do volume do baço, sendo esse o desfecho intermediário. A sobrevida global advém de 2 ensaios clínicos conduzidos há mais de 10 anos e a mediana de sobrevida não foi alcançada nesses estudos, o que cogitou-se, então, tentar buscar novas informações e confirmar esse benefício por meio de dados obtidos em estudos coorte, observacionais, enfim, estudos de mundo real. Então, devido a essa incerteza, a recomendação preliminar do plenário foi desfavorável à incorporação. Essa foi a primeira avaliação preliminar, né, pelo plenário. Ela vai, então, entrar em consulta pública, que se iniciará nos próximos dias. O vídeo da discussão desse medicamento na reunião que aconteceu agora no início de março, ele já está disponível no site da Conitec. A consulta pública ficará disponível nos próximos dias no site e todos os relatórios que foram utilizados, o dossiê do demandante, ele fica disponível também e vai ter aí uma duração de 20 dias para que qualquer pessoa faça suas contribuições. Eu acho que é importantíssimo, quem tiver dados ou evidências para poder acrescentar para a confirmação da questão da sobrevida, que foi um dos pontos principais pelo qual o plenário tomou essa decisão preliminar. E aí, após o período de consulta pública, esse tema ele volta para uma segunda reunião no plenário para que seja, então, avaliadas as contribuições, se alguma contribuição pode alterar a recomendação preliminar do plenário. Bem, eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite. Eu gostaria de já pedir desculpas, eu já havia avisado, né, a equipe, a comissão dessa audiência, que às 15 horas eu terei que me ausentar dessa audiência, eu vou ter que sair porque eu preciso participar de uma outra reunião, outro compromisso que já estava marcado aqui de trabalho também. Então, muito obrigada pela participação. Queria agradecer, né, a doutora Priscila Gebrim, que é coordenadora geral de gestão de tecnologias em saúde
do Ministério da Saúde. E, na sequência, já passamos a palavra ao doutor Renato Sampaio Tavares, médico hematologista e hemoterapeuta e diretor da Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular. Com a palavra, o doutor Renato. Boa tarde, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de falar aqui. Queria cumprimentar a todos, cumprimentar em especial o doutor Ricardo Bini, que é meu amigo, diretor do INCA, o pessoal da Camaleão, dar os parabéns para a deputada Flávia Carreiro pelo relatório que ela fez, que ela sintetizou muito bem a situação atual. E eu queria só, então, relembrar que a mielofibrose primária é uma doença de idosos, a maioria deles no Brasil muito pobres, ou seja, é uma doença rara, de gente idosa, que não tem poder econômico. Ou seja, são pessoas completamente desassistidas. O transplante de medula óssea alogênico é o único tratamento curativo dessa doença, mas inacessível para a maioria dos pacientes, tanto pela falta de leitos, mas especialmente porque são idosos e são inelegíveis. Então, o ruxolitinib é o único tratamento de estudo fase 3 com sobrevida comprovada na mielofibrose, tanto pelos estudos clínicos, que embora tenham tido crossover, mesmo assim mostraram aumento de sobrevida, e já existem estudos de mundo real nos Estados Unidos, retrospectivo, e na Europa, prospectivos, que inclusive foram adicionados ao dossiê apresentado pela Conitec, mas pelo que eu percebo, eles não foram avaliados, mas era uma exigência anterior da primeira submissão. Foi colocado, a BHH participou, fui eu que fiz o protocolo, e infelizmente eles não foram aprovados. Então, hoje em dia, o ruxolitinib ele já é aprovado no mundo inteiro. E o seu impacto na sobrevida é reconhecido já no mundo inteiro. E nós temos, inclusive, guidelines nacionais feitos pela BHH e aprovados pela AMB que mostram e que indicam o seu tratamento nos pacientes com intermediário 2 e alto risco. Então, é um tratamento consagrado e que está sendo negado aos pacientes do SUS, mas é aprovado pela Anvisa e foi aprovado pela ANS, ou seja, mais uma vez, nós temos pessoas que têm poder econômico no Brasil tendo acesso a tratamentos e quem é pobre fica sem. Então, a BHH tem tido muito cuidado em submeter medicamentos para serem aprovados pela Conitec, porque nós sabemos das dificuldades econômicas do país, do nosso sistema de saúde, e essa foi uma das pouquíssimas medicações que temos submetido à Conitec e à ANS. Essa é uma medicação essencial. Esses pacientes não podem ficar sem esse tratamento, eles não têm outra alternativa, eles têm uma qualidade de vida péssima, o impacto na sua atividade, na sua atividade profissional, laboral, social, enorme, e o medicamento aumenta, sim, a sobrevida, como comprovado com 2 estudos clínicos, a análise conjunta dos 2 estudos clínicos e agora já com 2 estudos de mundo real, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, que comprovam esse aumento de sobrevida e reproduzem o que foi encontrado nos estudos clínicos. A hidroxiureia que tem se utilizado é um tratamento paliativo, inclusive também não aprovado pela Conitec, e o que a gente queria colocar é que o ruxolitinib já é pago pela União. É pago através de processos judiciais. Então, aqueles pacientes carentes que têm condição de ir atrás de advogado e do processo judicial já recebem o remédio de uma forma muito mais cara, sem desconto, sem possibilidade de negociação e sem um protocolo. Então, veja que o protocolo colocado atualmente pela BHH, ele nichou pacientes que não têm condição de transplante de medula óssea, que não têm indicação, que aqueles que têm não serão consagrados com esse tratamento, e para uma população bem específica. Por ser doença rara, o impacto econômico é pequeno, mas para quem tem a doença, o impacto é enorme.
e acho que isso tem que ser considerado de uma maneira de aprovação, porque é a segunda vez a Conitec requisitou uma série de esclarecimentos da primeira vez e todos eles foram contemplados e, inclusive, dessa vez, em reunião preliminar, foram solicitados estudos de mundo real, eles foram publicados, eles foram colocados no protocolo, então não são só os estudos Comfort 1 e Comfort 2. Eu não sei se a Conitec teve a oportunidade de avaliar isso que estava no protocolo, mas todas as requisições foram atendidas. Então, a gente realmente espera que a gente não negue a esses pacientes carentes, idosos, de doença rara, essa oportunidade e que, mais uma vez, no Brasil, se contemple apenas quem tem dinheiro. Era isso que eu queria falar. Muito obrigado. Queria agradecer, mais uma vez, parabenizar o doutor Renato Sampaio e dizer que realmente é inaceitável, é inadmissível, né, que os pacientes pobres, idosos, não tenham acesso a essa medicação, que, como o doutor mesmo colocou, é aprovado em vários outros países do mundo, né, tem dados científicos comprovando, né, e infelizmente, às vezes só os pacientes que entram com ações aí na justiça, e a gente sabe que entrando com ação na justiça é só aqueles que às vezes conseguem, às vezes, ter acesso a um advogado, a um defensor público, e fica muito mais caro para os cofres públicos que compra mal, compra remédio realmente muito caro, e é fundamental a sua aprovação. Inclusive, eu queria solicitar, né, do doutor Renato toda essa documentação, todos esses estudos, todos esses levantamentos que o doutor Renato fez aqui para a Comissão Especial de Enfrentamento ao Câncer. Nós queremos encaminhar, né, para o Ministério da Saúde, para a Conitec, e apresentar essa documentação também na consulta técnica, solicitando que a Conitec faça uma reavaliação, né, para que a gente possa aí, né, garantir, né, o direito à vida aos pacientes com mielofibrose, né, e garantindo aí a aprovação desse medicamento, que até agora é a única alternativa para garantir uma sobrevida para esses pacientes, e que esse medicamento não pode ser negado de maneira nenhuma pelo poder público, como nós colocamos, e o doutor colocou muito bem, né, 70% dos pacientes que tratam com câncer são pacientes pobres, né, que são pacientes que tratam no SUS, e infelizmente não tem condição aí de comprar esses medicamentos, e são idosos, né, sem condições. É injusto, é inaceitável que esses pacientes não tenham acesso a essa medicação, e alguns conseguem, às vezes acaba ficando muito mais caro para os cofres públicos, né, através de decisões judiciais. A gente sabe que a judicialização não é a solução, né? Inclusive, antes de passar aqui a palavra, né, a presidente da Associação do Projeto Camaleão, né, eu pergunto à deputada Flávia se deseja fazer uso da palavra. Presidente, vamos aguardar a fala da presidente da associação. Beleza. Então, dando sequência, mais uma vez, né, cumprimentando aqui, né, o doutor Renato, mais uma vez solicitando todos esses estudos técnicos, que nós vamos fazer uma cobrança oficial aqui no nome da Comissão Especial de Enfrentamento ao Câncer, né, tanto da Conitec, né, vamos encaminhar também para os demais órgãos, fazer um apelo para o Ministério da Saúde, e vamos apresentar, né, na consulta formal, né, da Conitec, né, toda essa documentação solicitando, né, a aprovação. Então, com a palavra, a senhora Flávia Maolipe de Oliveira, presidente da Associação do Projeto Camaleão. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês hoje, ter essa oportunidade de fala. Meu nome é Flávia Maoli, eu sou presidente da ONG Projeto Camaleão Autoestima contra o Câncer. Nós estamos desde 2014 trabalhando com pacientes com qualquer tipo de câncer, independente de condição socioeconômica, gênero ou fase do tratamento. A gente oferece apoio multidisciplinar gratuito para os pacientes e também para os familiares e cuidadores, porque a gente sabe que a família passa pelo câncer ao lado do paciente, vive toda essa realidade que muitas vezes é super dura, super difícil para todo mundo que está envolvido, né? E hoje a gente está aqui para defender, então, a vida dos pacientes com mielofibrose. A gente sabe que os pacientes com mielofibrose, que é um câncer raro, como já foi falado, eles acabam tendo uma jornada muito difícil, né? Desde conseguir o diagnóstico, que muitas vezes os especialistas não sabem
o atendimento primário não sabe diagnosticar essa doença, precisa encontrar um especialista que realmente entenda da doença para chegar ao diagnóstico, e depois ele tem toda essa dificuldade para conseguir o tratamento adequado, né? E a gente sabe que quanto mais raro uma doença, quanto mais rara a doença, menos voz esse paciente tem para ser ouvido, né? Para que ele tenha a chance de mostrar a história dele para o mundo. Então, a gente está aqui para representar esses pacientes, para trazer essa voz para as pessoas que enfrentam a mielofibrose no SUS. Como já foi falado, o transplante alogênico é uma das opções, a opção de cura, mas a maioria dos pacientes não é apto a esse transplante, então acaba ficando com um tratamento que não é o mais adequado, enquanto que na saúde suplementar, os pacientes já têm acesso ao ruxolitinib, né, pelos convênios. Então, como o Dr. Renato falou, como o deputado também colocou, é uma questão do paciente não ter condições financeiras de arcar com aquele custo, de não ter condições de pagar um plano de saúde, ele acaba sofrendo muito. E a gente sabe que o tratamento da mielofibrose hoje pelo SUS é dor e sofrimento para esses pacientes, né? Quando a gente estava fazendo a nossa pesquisa para começar esse trabalho, a gente conversou com vários hematologistas e pacientes, né? E os hematologistas todos foram unânimes em relação ao benefício do tratamento, a como o ruxolitinib realmente traz... Oi? Oi, deputada Flávia. Vazou o áudio. Pode dar sequência, viu, Flávia? Desculpa aí, pode continuar. Tranquilo. Então, como realmente esse tratamento traz benefícios para os pacientes, e quando a gente conversou com os pacientes, a gente viu realmente como a questão da qualidade de vida ela é fundamental para o paciente que enfrenta o câncer, né? A gente fala muito da sobrevida como se viver mais fosse melhor, e na verdade muitas vezes o paciente o que ele busca é a qualidade de vida, porque sem qualidade de vida a vida não faz sentido, né? Quando a gente tem dor, a gente não consegue aproveitar o nosso tempo da forma como a gente gostaria. Uma frase que nos chamou muita atenção foi um paciente específico que ele nos falou o seguinte, ele disse com essas palavras: eu só lembro que eu tenho câncer quando eu tomo remédio, no mais é vida normal. E esse é o sonho de qualquer paciente com câncer, né? É não sentir dor, é ter qualidade de vida, é poder aproveitar o seu tempo, é fazer as suas atividades. Então, a gente precisa realmente levar em consideração essa questão do que o ruxolitinib está oferecendo de qualidade de vida para os pacientes, porque todos os pacientes que a gente conversou falaram, a diferença é incrível, né? Assim, é muito impactante, é um remédio que realmente faz um efeito muito significativo na vida dessas pessoas. E como o Dr. Renato bem colocou, a judicialização ela já é uma realidade, né, em relação a esse medicamento. O governo já está pagando pelo tratamento com ruxolitinib, só que com a judicialização ele não está pagando o melhor preço que ele poderia pagar, ele não está atendendo todos os pacientes que ele poderia atender, e para os pacientes é muito desgastante fazer uma judicialização, porque a verdade é que ninguém quer judicializar, a gente só quer receber o tratamento adequado para a nossa doença, né? Então, está na hora da gente se unir. A gente já fez, como a deputada Flávia bem colocou, nós já fizemos audiências em Goiás e no Rio Grande do Sul para falar sobre o tratamento, sobre a importância da gente conseguir a incorporação do ruxolitinib no SUS, né? A judicialização está sendo essa realidade tão difícil para os cofres públicos também. A gente sabe que tem um impacto grande no orçamento e que a gente podia ter um impacto controlado, né? Um preço mais justo para o tratamento. Então, eu peço a vocês que participem da consulta pública, quem está nos assistindo. Se souberem de pacientes que enfrentam mielofibrose, incentivem esses pacientes a darem seu depoimento com como a vida é com e sem o tratamento adequado. E a gente pede especialmente à Comissão de Saúde que possa fazer os encaminhamentos dessa audiência, né, que possa participar da consulta pública, que possa enviar o documento para o Ministério da Saúde, para os demais stakeholders, para que a gente possa trazer luz a essa causa que vai ajudar tantas pessoas que enfrentam câncer raro aqui no Brasil. Eu gostaria de agradecer especialmente a deputada Flávia Moraes, que é nossa super parceira, uma pessoa que defende os pacientes, que está aí para
trabalhar nessa causa. Agradecer também a deputada Elisiane Bayer, que é a nossa apoiadora aqui desde o Rio Grande do Sul, e a BHH pela parceria nessa causa, que é nossa, que a gente está junto e a gente tem certeza que a gente vai conseguir trabalhar para trazer esse medicamento, esse tratamento adequado para os pacientes com mielofibrose. Muito obrigada. Queria agradecer a Flávia, presidente da Associação Projeto Camaleão, trouxe contribuições aqui importantes e pode ter certeza, viu, Flávia? A Comissão Especial de Combate ao Câncer, junto com a deputada Flávia Moraes e os demais deputados, nós vamos fazer todas as ações no sentido de garantir, né, a aprovação, né, desse medicamento tão importante, aí como você mesmo colocou, que garante uma sobrevida para que o paciente tenha condição de ter uma vida normal, e a gente sabe o sofrimento, né, que é sem esse medicamento, como foi colocado aqui pelo doutor Ricardo, doutor Renato e os demais médicos, né, que, né, foi apresentado aqui, que, né, você mesmo, né, a Flávia colocou que conversou com vários médicos e está comprovado, né, a importância e o efeito dessa medicação que tem que ser garantida para os pacientes que fazem o tratamento no SUS. Então, eu pergunto se a deputada Flávia quer fazer o uso da palavra. Passo a palavra à deputada Ângela Min. Está aí na sala, deputada Ângela Min. Ela está na sala aqui, acho que fica à vontade, depois se quiser utilizar a palavra, deputada Ângela Min. Pergunto se o doutor Ricardo quer fazer o uso da palavra. Ricardo Bini, eu? Pode ficar à vontade, doutor Ricardo. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade e assim, eu acho que de uma forma bastante sintética, o doutor Renato passou as informações. Também agradecer a Priscila da Conitec, e eu gostaria até de fazer pontuar uma questão, que no caso desse medicamento ruxolitinib, eu acredito que o maior benefício do emprego desse medicamento muitas vezes o medicamento, a gente já viu isso na realidade, o medicamento ele pode ter um benefício maior se ele é empregado no momento mais precoce, mais assim, dentro do que é de fato o momento em que ele tem aquela avaliação prognóstica, em que ele fica mais evidente, de acordo com a evidência científica. Não é incomum que por algum motivo, até essa questão, o medicamento, ele, naquele momento, ele talvez não faça tanto efeito benéfico. Disponibilizado mais cedo, a gente poderia ter uma vantagem maior, e talvez até tanto benefício para o paciente quanto para a coletividade, uma custo-efetividade maior. Eu gostaria de fazer uma pergunta, se foi levado em consideração para o cálculo do orçamentário, que o tempo mediano que cada paciente, que os pacientes levam em uso do medicamento ruxolitinib, porque isso também deve ser levado em consideração o paciente, porque eventualmente aquele paciente pode ter algum efeito tóxico, então tem um tempo assim, calculado mais ou menos quanto naquela coletividade, em geral, o grupo de pacientes usa isso de 1 ano até que ele tenha algum efeito tóxico e tenha de ser suspenso ou perca o benefício clínico. Isso foi levado em consideração? Essa é uma pergunta que eu tenho dúvida nessa questão. E eu gostaria até de saber. Ô, doutor, o áudio o áudio não estava, né, muito bom. Eu queria saber se o doutor Renato entendeu a pergunta. Entendeu, doutor Renato? Compreendi, sim. Então,
Pode ficar com a palavra aí, doutor Renato, à vontade. Sim, quando se foi feita essa análise econômica, se levou em consideração o tempo médio de uso, de toxicidade, que felizmente é pequena, né? Mas e de tempo de resposta e de perda de resposta. Então, tudo isso foi levado em consideração. Vou deixar aqui aberto, né, para as considerações finais, né, a Flávia Maoli, que é presidente da Associação Projeto Camaleão. Antes, eu queria mais uma vez agradecer, né, todas as contribuições, agradecer a Priscila, o doutor Ricardo, ao doutor Renato, a Flávia, da Associação do Projeto Camaleão, e que todas essas contribuições vão ser muito importantes. Nós vamos fazer um trabalho aqui junto à deputada Flávia Moraes, né, a Comissão Especial de Enfrentamento ao Câncer. Vamos fazer gestões junto ao Ministério da Saúde, junto aos demais órgãos e à Conitec. Vamos participar da consulta pública e vamos levar essas contribuições solicitando, né, que a Conitec reveja seu posicionamento, como foi, né, muito bem explanado aí por todos, né, muito importante para os pacientes com mielofibrose, né, a garantia desse medicamento, e nós esperamos, né, que essa aprovação saia o mais rápido possível. Então, já passo a palavra aí a Flávia Maioli, que é presidente da Associação do Projeto Camaleão. Antes, né, só um minuto. A deputada Flávia Moraes pediu para que a gente fizesse aqui a leitura, né, de um depoimento de um paciente, né, me chamo Gildo, e tenho Gildo Causa, e tenho 66 anos, fui diagnosticado com mielofibrose em janeiro de 2015. Depois de muita luta judicial, comecei a receber o medicamento Ruxolitinib. O efeito dele em mim foi muito bom. Praticamente todos os sintomas da doença, como febre noturna, suores noturnos, emagrecimento, desânimo, aumento do baço e do fígado, regrediram totalmente. Então, é muito importante o depoimento aqui, né, desse paciente, né, do Sr. Gildo. Praticamente todos os sintomas da doença, como febre noturna, suores noturnos, emagrecimento, desânimo, aumento do baço e do fígado, regrediram totalmente depois de ter usado o medicamento. Hoje eu levo uma vida normal, não tenho mais sintomas da doença, praticamente só me lembro que tenho câncer quando tomo o medicamento, 2 vezes ao dia. Eu acho que isso foi uma coisa muito boa para mim, minha qualidade de vida melhorou 100%. Espero que continue assim. Obrigado. É muito injusto, né? Como nós colocamos, é inaceitável, inadmissível que a gente tenha um medicamento que comprovadamente, né, dá uma qualidade de vida para que a pessoa possa viver, possa trabalhar, ter uma vida razoavelmente normal. Esse paciente aí tem a sua situação, o seu quadro, né, agravado com a falta desse medicamento. Infelizmente, esse medicamento não sendo aí disponível pelo setor público, né, no SUS. Então, é inadmissível, e a gente espera, né, que depois dessa audiência pública a gente possa sensibilizar, né, todos os órgãos responsáveis, mais uma vez, fazendo a solicitação, né, de forma muito enfática, a doutora Priscila e a todos do Ministério da Saúde, da Conitec, para que a gente possa garantir, né, a aprovação desse medicamento no rol aí dos medicamentos oferecidos aí pelo SUS. Então, já passo a palavra, né, para as considerações finais, a senhora Flávia Maoli de Oliveira, presidente da Associação do Projeto Camaleão. Obrigada, deputada. Realmente, como a gente vê com os depoimentos que a gente ouviu, né, o quanto a qualidade de vida impacta na vida das pessoas, né? E quando a gente fala de qualidade de vida, pode parecer algo, assim, subjetivo, mas na verdade é algo que é básico da dignidade humana, né? A gente poder
viver a nossa vida de fato, porque quando a gente está com dor, quando a gente está com desconforto, uma pessoa que tem, como a gente viu em relatos, né, pessoas com baço super aumentado, elas não têm como ter essa dignidade, elas não têm essa qualidade de vida. Então, a gente precisa realmente focar nessa questão do quanto esses pacientes vão ser impactados e também, quando a gente fala de qualidade de vida, não precisar fazer uma judicialização também é qualidade de vida, porque se perde muita saúde indo atrás dos seus direitos, buscando o tratamento adequado. Então, eu fico muito feliz de poder contar com a comissão para fazer a participação na consulta pública. Nós vamos estar na consulta pública também, estamos incentivando os nossos pacientes a participarem. E deixo aqui o nosso contato, né? A gente está nas redes sociais, quem quiser seguir nosso trabalho, porque a gente vai botar, inclusive, o passo a passo para ajudar o pessoal a participar da consulta pública e dar o seu depoimento. Muito obrigada pelo espaço de fala, obrigada pela oportunidade. Ô Flávia, a Comissão Especial de Enfrentamento ao Câncer, né, mais uma vez gostaria de parabenizar, né, a associação, né, o Projeto Camaleão, e nos colocamos aqui inteira disposição, não só em relação a esse tema, mas outros temas de interesse aí dos pacientes, né, com câncer, para fazer justiça, pode contar, né, com os nossos trabalhos, né, quiser propor temas de debate, discussões, né, propor, né, projetos, alterações, né, de leis. Nós devemos apresentar, inclusive, nesse primeiro semestre, né, um relatório preliminar da comissão, que deve culminar aí no final do ano com a apresentação de um relatório com toda a síntese e modificações na legislação vigente, né, no sentido de garantir acesso, né, aos pacientes de tratamento com câncer, acesso às medicações, para que a nossa legislação seja cumprida e respeitada. Então, nós vamos fazer uma série de debates, né, no decorrer desses meses, aí até o mês de junho, antes de apresentar esse relatório preliminar, e a comissão aqui está à disposição para qualquer contribuição. Né, passamos a palavra, né, ao Dr. Renato Sampaio Tavares, médico hematologista e hemoterapeuta e diretor da Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia e Terapia Celular, para que possa aí fazer as suas considerações finais. Mais uma vez, agradecer, né, as contribuições do Dr. Renato, né, para essa comissão. Então, muito obrigado novamente pela oportunidade, e acho que isso é muito importante. Parabéns pelo trabalho da comissão. Acho que vamos poder ajudar esses pacientes a ter uma medicação que aumenta a sua vida e a sua qualidade de vida de uma maneira digna, de uma maneira com equidade para todos. Realmente eu peguei já o contato e vou encaminhar a documentação toda, onde a gente tem o protocolo, dossiê inteiro, inclusive com os estudos de mundo real comprovando o aumento da sobrevida na população em geral, que foi de mielofibrose, que foi visto nos estudos clínicos. E então, vamos fazer uma força para a gente poder reverter essa injustiça. Muito obrigado a todos. Eu que agradeço, vai ser muito importante toda essa documentação, que nós vamos fazer questão de apresentar uma contribuição especial da Comissão de Enfrentamento ao Câncer, né, com todos esses dados, viu, doutor Renato? Então, muito obrigado mesmo pela participação, e passo a palavra ao doutor Ricardo, que é médico hematologista e chefe de hematologia do Instituto Nacional do Câncer. Para que o doutor Ricardo possa fazer aí as suas considerações finais. Acho que o doutor Ricardo está com problema aí de sinal, né? Ele estabelecer. Semana passada nós realizamos audiência pública também, nessa comissão, com representantes do Ministério da Saúde, né, para discutir a falta de medicamentos orais usados no tratamento contra a leucemia. Né? Nós fizemos um debate, né, com a participação de vários convidados e, infelizmente, né, a medicação faltou aí nesses 2 últimos anos. A gente sabe que é seríssimo, né? Quem tem leucemia, se ficar sem, né, usar, né, o medicamento, garante também a sobrevida do paciente e pode transformar aí numa forma aguda, inclusive em relação aos depoimentos aqui dos especialistas, dos médicos, a forma aguda, né, e a falta do medicamento significa uma sentença,
né, de morte, né, chegando à fase que, inclusive, não tem cura, que seria só, né, um transplante. E depois da audiência pública, o Ministério da Saúde se comprometeu a fazer uma força-tarefa e regularizar a distribuição, né, dos remédios para os pacientes com câncer, com leucemia, para todos os estados da federação e o Distrito Federal. Então, uma grande, né, vitória, e nós vamos criar mecanismos na legislação também para que não aconteça mais situações como essa, né, de falta de medicamentos, que não pode faltar de maneira nenhuma, como nós colocamos, né? Às vezes você tem uma doença crônica que pode ser controlada, a pessoa tem uma vida normal, sem o uso dessa medicação, a leucemia pode aí evoluir para a fase aguda e muitos pacientes, né, levando aí ao óbito, né? E a gente tem vários e vários exemplos, né, de pacientes desorientados, desesperados, que inclusive tiveram que fazer tratamento, inclusive psicológico, porque não conseguiram ter acesso à medicação, né, para combater aí para fazer o tratamento em relação à leucemia. Então, o Ministério da Saúde já garantiu essa força-tarefa para regularizar a distribuição desses medicamentos que estavam em falta aí praticamente nos 2 últimos meses, estava chegando a conta-gota aos estados, né? O doutor Ricardo voltou, então aí está com problema no sinal, né? E eu passo a palavra ao doutor Ricardo para que ele possa fazer aí as suas considerações finais. Bom, acredito que vocês estejam me escutando agora. Sim, perfeitamente. Eu gostaria de agradecer muito o convite para que nós tivéssemos esse espaço para discussão. É um espaço muito importante. Agradecer a veiculação do que foi trazido pela deputada Flávia e esse espaço de discussão técnico, que é fundamental para que a gente possa melhorar o acesso da nossa população, nossos pacientes, em tempo ágil, né? E com a melhor tecnologia, né? Usados num momento mais adequado. Então, gostaria de agradecer por essa oportunidade e fazer coro com o que foi exposto pelo doutor Renato, e que foi exposto pelos outros apresentadores. Mais uma vez agradecer, né, a presença de todos, né, as contribuições foram valiosas. Nós vamos fazer aí todos os encaminhamentos pela Comissão Especial de Enfrentamento ao Câncer, fazer gestões para que a gente garanta a aprovação dessa medicação, que é fundamental, né, para garantir, né, uma qualidade de vida aos pacientes, como direito do cidadão previsto na Constituição, ter acesso a essa medicação. E a gente sabe que a judicialização fica muito, muito mais caro. A gente pode garantir, né, esse medicamento já tem, né, de forma comprovada, né, sua eficácia. Então, é fundamental que a Conitec revise, né, seu posicionamento e que aprove a inclusão desse medicamento. Mais uma vez, agradecer a Priscila, coordenadora geral de Gestão de Tecnologias em Saúde do Ministério da Saúde. Agradecer ao senhor Ricardo Bignini, médico hematologista e chefe de hematologia do Instituto Nacional do Câncer, o senhor Renato Sampaio Tavares, médico hematologista e hemoterapeuta e diretor da Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia e Terapia Celular, a senhora Flávia Maoli, presidente da Associação do Projeto Camaleão. Não, inclusive, né, reconheci aqui, viu, Flávio, que a iniciativa foi da Flávia Maoli, né, que solicitou a deputada Flávia Moraes, que apresentou o requerimento para audiência pública nessa comissão. Então, parabéns aí, né, à Associação do Projeto Camaleão, né, pela iniciativa. É fundamental, né, a gente está vendo aí vários resultados, né, do trabalho da Comissão Especial de Enfrentamento ao Câncer. Né, recentemente, né, a Conitec aprovou 3 novos medicamentos para combater aí o tratamento do câncer metastático, que é o câncer que mais mata mulheres. Aprovamos o Estatuto da Pessoa com Câncer. Vamos lutar muito para que a lei dos 30 dias, para que os pacientes tenham acesso ao diagnóstico com câncer, seja cumprido. A lei dos 60 dias, para que os pacientes tenham acesso ao início do tratamento, fazer a quimioterapia, a radioterapia, fazer aí a cirurgia, no máximo em 60 dias. A gente sabe que quem tem câncer tem pressa, é uma doença que realmente não pode esperar.
tem cura, mas o diagnóstico precoce e o tratamento é fundamental, e o acesso aí às medicações, várias novas tecnologias que têm que ser incorporadas e garantidas, né, para aquelas pessoas que realmente necessitam, né, como muito bem aqui explanado, né, pelo Dr. Ricardo, Dr. Renato, né, a Flávia. Então a gente faz, né, mais uma vez, né, essas gestões, nós vamos fazer todo um acompanhamento para garantir, né, que esses medicamentos cheguem aí aos pacientes que fazem tratamento, né, de câncer, e um tipo de câncer raro. Mais uma vez, agradecer a todos, agradecer a deputada Flávia Moraes. Nada mais havendo a se tratar, convoco a audiência pública virtual para o dia 8 de abril de 2022, às 10 horas, para debater as ações de prevenção, acesso ao diagnóstico precoce e ao tratamento contra o câncer de pele e as diferenças na abordagem no SUS e na rede privada. Está encerrada a presente reunião.